retornar à nossa exposição do livro do profeta Malaquias. O versículo 1 diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, que essa sentença é dada ao esfriamento espiritual do povo de Israel nesta época de Malaquias, né? Lembrando que Malaquias está profetizando no final da dispensação, quase no final de uma das dispensações, né? Ou seja, a quinta, né? Vocês sabem qual é a quinta dispensação? A gente ia fazer o nosso seminário, nosso Instituto de Inverno no assunto das dispensações, mas ficou para o ano que vem, né? Mas eu vou antecipar: a quinta dispensação é a dispensação da lei. Essa dispensação que trouxe como parêntese aqueles 400 anos de silêncio de Deus, em que Deus não enviou nenhum profeta. Até seria interessante uma hora dessa fazer um estudo sobre esses 400 anos que Deus não falou. Difícil, né? Fazer uma pregação sobre os 400 anos que Deus não falou por meio dos profetas, né? Aí veio João Batista e Jesus. Então, Malaquias profetizou 400 anos antes de Jesus vir, né, de cumprimento da profecia da vinda do Messias. A semana passada a gente trabalhou o primeiro fundamento da lealdade. O tema geral do capítulo é lealdade. E o capítulo 1 trata dos fundamentos da lealdade. São precisamente 3 fundamentos neste capítulo 1, onde a nossa lealdade a Deus está alicerçada. Semana passada nós falamos do fundamento número 1, que é o amor de Deus. Se lembram? Nossa lealdade está fundamentada no amor de Deus, ou seja, nós devemos ser leais a Deus pelo simples fato de Deus ter nos amado, né? Negar o amor de Deus já é deslealdade, como nós vimos na semana passada. E o povo duvidou do amor de Deus, e Deus, na sua infinita misericórdia, deu-se o tempo, né? Gastou o tempo para explicar através do profeta Malaquias, né? Ele disse: eu vos tenho amado, mas o povo disse: em que nos tem amado? Aí a explicação de Deus foi: eu amei Jacó, porém aborreci Esaú. Aí ele mostra o que é esse aborrecer de Esaú e esse amar Jacó. Ou seja, Deus amou muito mais Jacó do que Esaú. É isso que significa aborrecer. E Deus, tanto que Deus, esse amor foi demonstrado nas bênçãos, nas terras em que Jacó habitou e Esaú habitou, ou seja, eles se estabeleceram em terras diferentes, uma em terra fértil, né, que mana leite e mel, como era desde o começo a promessa a Abraão, e Esaú foi habitar em terras desérticas, além de todo o sofrimento, toda a perseguição e invasão de inimigos que Esaú, ou seja, os seus descendentes, que são os edomitas, sofreram, né? E além deles ter servido a várias nações, inclusive até para cumprimento da profecia de Jacó,
eles serviram até Israel como servos, né? E a promessa de Deus é que eles seriam, mesmo que eles sendo destruídos se tornassem a edificar, Deus destruiria de novo, né? Porque foi designado por Deus que Esaú e os seus descendentes seria chamada terra de perversidade, ou seja, eles iam viver praticando perversidade. E a história dos edomitas confirma isso. Eles também foi chamado de povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Enquanto que para com Jacó e os seus descendentes, Deus continuou buscando a comunhão com eles, mesmo que eles tinham muitos problemas, muitos pecados, né? Porque Jacó não é diferente de Esaú. Os descendentes de Jacó não são diferentes dos descendentes de Esaú quanto ao pecado, né? Quando a Bíblia diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram, isso se aplica a Jacó e Esaú. Então, por que Deus resolveu amar Jacó e aborrecer Esaú? Essa pergunta não se faz, né? Porque a resposta é a soberania de Deus. Então, essa pergunta, por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, é a pergunta que não se faz, né? Essa pergunta não é daquelas perguntas que não quer calar. Essa pergunta deve calar no coração de todos os crentes, de todos os humildes crentes, né? A essa pergunta refere Pedro: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Então, todos nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus, né? Quando pensamos por que Ele amou, quando somos tentados a perguntar por que Ele amou Jacó e não Esaú. O que devemos fazer é o seguinte: graças te dou, ó Deus, por ter me amado, não é? Nós que fomos amados por Deus, que fomos alcançados, que o Espírito Santo se interessou por nós e clareou a nossa mente, o nosso coração com o Evangelho, que iluminou o nosso entendimento para crermos no Evangelho, para entendermos os nossos pecados, ver a maldade dos nossos pecados, ver o perigo dos nossos pecados que estava nos levando a passos largos para o inferno, e nos levou ao arrependimento. Depois de nos levar ao arrependimento, nos mostrou a solução para os nossos pecados, que é o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Então, nem todos têm esta mesma bênção, assim como Jacó teve bênçãos que Esaú não teve. Os crentes de hoje têm bênçãos que os incrédulos não têm. Pelo contrário, o Evangelho é encoberto dessas pessoas, né? Porque Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho em seus corações. Então, quando pensarmos ou tentarmos perguntar por que Deus amou Jacó amou Jacó e aborreceu Esaú, nós vamos pensar na exortação de Pedro: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e vamos só dar graças a Deus. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida, e no tempo certo o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer, pagar por meus pecados e depois enviou o Espírito Santo a me convencer do pecado, da justiça e do juízo, de modo que o meu coração foi aberto para crer em Jesus como meu Salvador e Senhor. Amém? Agora a passagem de hoje vai do versículo 6 até o versículo 11. Vamos ler? O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Grife aí o termo Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar
pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti? E te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Oxalá houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta, mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Ó Deus, nos abençoe aqui, para que possamos compreender o sentido dessa mensagem do profeta Zacarias ao povo de Israel na sua época, e possamos aprender a aplicar essa mensagem para nós em nossa época, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que uma espada de dois gumes, e é capaz de discernir, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir todo o propósito e pensamento do nosso coração. Por isso, a tua palavra é sempre atual nas nossas vidas. E embora estejamos lendo uma passagem escrita antes de Cristo nascer, viver, morrer e ressuscitar, e antes de ele começar a edificar a sua igreja, mas ela é plenamente aplicável para a tua igreja, para os crentes de hoje. Ajuda-nos a entender e aplicar em nossas vidas. Amém. Pois bem, se o primeiro fundamento que estudamos para sermos leais a Deus é o amor de Deus, o segundo fundamento é que Deus é Pai e é Senhor. Deus é Pai, devemos ser leais sempre. Deus é Senhor, devemos ser leais sempre. Este é o fundamento. Então, o segundo fundamento da lealdade é o fato de que Deus é Pai e é Senhor. Grave isso na sua cabeça. A sua lealdade é alicerçada no fato de que Deus é Senhor e é Pai. O culto é oferecido a Deus como exatamente como o sacrifício levítico era oferecido a Deus nos tempos do povo de Israel, tanto nos tempos de Moisés, e perdurou durante toda a dispensação da lei. Os sacrifícios levíticos eram realizados, né? Os cultos de hoje que realizamos têm o mesmo sentido, da mesma forma, com exceção da execução de animais e derramamento de sangue para a purificação do pecado, porque Jesus, o Cordeiro de Deus, já fez isso. Mas hoje é pedido de nós que ofereçamos o nosso corpo, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nos mesmos termos levíticos, né? O nosso corpo tem que estar vivo, certo? Por isso Deus nos deu vida. Nosso corpo tem que ser agradável a Deus,
não abrigar pecado nenhum, impureza nenhuma, e o nosso corpo tem que ser santo, tem que estar crescendo e sendo santo como Deus é santo. Os judeus modernos, eles não realizam mais os sacrifícios levíticos. Desde a destruição do templo no ano 70, que o sacrifício de animais foi abolido, foi extinguido. Agora, aí na nova aliança, o sacrifício de Cristo substitui os sacrifícios levíticos, porque estes eram tipos do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso foi reconhecido por João em João 1:29. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, João estava interpretando a tipologia dos sacrifícios levíticos. Então, providencialmente, na destruição do templo, acabou-se os sacrifícios levíticos, mas na doutrina cristã também acabou-se os sacrifícios levíticos. Agora, os judeus estão com um problema sério, porque os judeus não creem ser Jesus Cristo o Cordeiro, aquele Cordeiro. Os judeus não interpretam como João Batista interpretou, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, eles não creem que Jesus de Nazaré é o Messias prometido. Apesar de muitas provas incontestáveis dadas pelo próprio Jesus. O próprio João Batista, quando estava preso, mandou os seus discípulos perguntar: és tu o Cristo que havia de vir, ou temos que esperar outro? E a resposta de Jesus foi categórica: vai lá, diz para o João os sinais da presença do Messias. Os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres o Evangelho é pregado. Este é o sinal da presença do Messias. Mesmo assim, os judeus ainda não creem que Jesus é o Messias, por isso eles não têm o funcionamento, não têm o perdão do pecado, o perdão do pecado que era obtido através do sangue do animal morto, agora os judeus não têm mais, porque não há mais o sacrifício. Então, como é que eles fazem? Aí eles, como para tudo o pecador impenitente, o rebelde, o incrédulo dá um jeito para se esquivar da verdade, assim como hoje, as pessoas estão sempre se desviando da palavra, da doutrina, da palavra de Deus, inventando outra. Então, como foi que os judeus saíram dessa sinuca de bico aí? Eu nem sei o que é sinuca de bico, mas todo mundo fala o que é. Eu sei que é uma coisa muito difícil, Mais ou menos eu sei, quando a bola da vez está na boca da caçapa e a bola de bater está escondida, tem outra bola como obstáculo da bola de chutar, é isso mesmo? Então aprendi hoje o que é sinuca de bico. Então como foi que o judeu saiu dessa aí? Eles deram uma desculpa. A desculpa foi Oséias 6. Oséias 6, versículo 6 diz assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Eles dão essa desculpa, eles interpretam esse versículo como por isso que não precisa mais sacrifício, porque está lá escrito. Eles não souberam interpretar o que Oséias 6,6 e Jesus repetiu lá em Mateus capítulo 23, Então segue aí no erro os judeus, sem ter fundamento para o perdão dos seus pecados, porque está escrito na Bíblia e citado em Hebreus 9, que sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecado. Agora o sacrifício oferecido, e agora como é que a igreja oferece esse sacrifício? A igreja tem fundamento para o seu perdão. Cristo já veio, o Messias já veio, já morreu, já ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e o sangue que ele derramou na cruz do Calvário é o fundamento do nosso perdão. Os nossos pecados foram lavados
pelo sangue de Jesus, né? Às vezes a pessoa não entende o que quer dizer, como é que o sangue de Jesus nos lava, né? É assim, o Espírito Santo, com base no sangue que foi derramado, de Jesus que foi derramado, ele lava a nossa consciência, né? Se você já fez um pecado e confessou a Deus, e o sangue de Jesus limpa a sua consciência, porque o perdão que há no sangue de Jesus limpa a sua consciência. Você passa a viver, você pecou ontem, confessou imediatamente, não pode pecar ontem e confessar hoje, né? Senão você vai ter uma vida miserável, não vai ter a vida abundância. Pecado tem que se confessar na hora, para ter que se resolver na hora, né? Então você pecou e confessou imediatamente, né? O sangue de Jesus purifica a sua consciência e você passa a viver como se nunca tivesse pecado. Conta-se que um garotinho pecou, aí confessou a Deus, e depois ele estava fazendo o mesmo pecado, aí ele confessou: Deus, pequei de novo. Aí diz que Deus disse: pecou de novo como? Né? Porque aquele pecado que nós confessamos já foi esquecido, né? Cada pecado é um novo pecado, né, na Escritura. Aí a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. E mais um pouco antes, João, na Epístola de João, disse: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então agora, o sacrifício oferecido pela igreja, ou seja, pelos crentes perdoados pelo sangue da eterna aliança, como descrito em Hebreus 3:20, é o sacrifício de louvor, porque em Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Onde louvor aqui não é só música, certo? Inclui a música, porque os salmos têm louvor cantado o tempo todo. Aliás, o livro do Salmo, a maior parte são hinos de louvor, né? Por isso que Paulo, quando dá o conselho da ordem, quando dá a prescrição de qual deve ser a ordem do culto, ele diz: louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Aí eu costumo perguntar aos que adeptos da dança: e cadê a dança? Salmos, hinos e cânticos espirituais, né? Então inclui canto, mas não é só cântico, é tudo que envolve o cultuar do crente. Quando nós prestamos culto a Deus, né, esse culto é louvor que procede de lábios que professam o nome de Jesus. Esse é o sacrifício que a igreja precisa oferecer, tá certo? Mas há regras para esse culto, nós vamos falar daqui a pouco. Então, meus irmãos, em vista disto, qual a mensagem traz essa pequena passagem do capítulo 1 de Malaquias, dos versículos 6 até os versículos 11? Qual é a mensagem? A mensagem é: você deve ser leal a Deus, sim, oferecendo-lhe honra e respeito no culto, né? Como segundo a palavra de Deus, onde o crente pisar é terra santa, então onde o crente pisa é culto. Você pode estar onde estiver, que Deus está presente, e você, no seu íntimo, no seu comportamento, nas suas palavras, nas suas ações, você está oferecendo culto. Mas no contexto de Malaquias, é mais o culto público, o culto que você dedica com os irmãos, reúne para cultuar a Deus, mas inclui o culto familiar, culto doméstico, culto individual, as devoções, as devocionais, e onde quer que você for, você estará disposto a prestar culto, a adorar a Deus lá no seu íntimo, mesmo que você não possa, na fila do banco, ajoelhar e adorar a Deus para não escandalizar as pessoas ao seu redor, mas lá no seu íntimo você está adorando a Deus oferecendo sacrifício a Deus por meio do louvor que procede de lábios que professam o seu nome. Amém?
Então a mensagem é: você deve ser leal a Deus. Como? Oferecendo-lhe honra e respeito no culto, pois afinal Ele é Pai, Ele é Senhor. Amém? Então o fundamento para nós sermos leais a Deus aqui é que Ele é Senhor e é Pai. Então, para você ser leal a Deus, oferecendo sacrifício, honrando e respeitando a Deus como Pai, como Senhor, primeiramente você deve oferecer o culto a Deus, esperando ser aceito, né? Porque parece que muitas pessoas chegam na igreja para cultuar a Deus. Isso pode ser em qualquer igreja, viu? Qualquer igreja está sujeita a isso. A reverência ela é muitas vezes individual, certo? Ela vem oferecer um culto a Deus, mas não se preparou para isso, né? Nós temos que ser como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou então, como os magos do Oriente perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque viemos adorá-lo. O salmista estava se preparado para adorar. Os magos do Oriente também estavam muito bem preparados para adorar. Eles traziam em suas mãos ouro, incenso e mirra, e vieram com a disposição de se curvar, de se prostrar perante o recém-nascido rei dos judeus, e de fato eles fizeram isso, se prostraram. Ninguém sabe quantos são os magos, né? E também eu errei porque eu falei reis magos, também não se fala que eles reis, eles eram sábios do Oriente, né? A quem foi revelado que o rei dos judeus tinha nascido em Belém. Então eles foram preparadíssimos, tanto no material do sacrifício, quanto na atitude do coração. Eles foram dispostos a adorar o recém-nascido rei dos judeus. Então é essa atitude que nós temos que ter. Então você deve, para ser leal a Deus, respeitando, oferecendo culto com respeito e com honra, você deve oferecer um culto esperando ser aceito, né? Por que é importante? Parece que esses judeus aqui, do livro de Malaquias, eles ofereciam um culto, mas não tinha a menor pretensão de ser aceito, né? Irmãos, oferecer um culto a Deus, vir para a igreja adorar a Deus, sem aquele desejo de que Deus nos aceite, em Eclesiastes capítulo 5, não é? Diz que é oferecer culto de tolo, né? Porque em vão, debalde, como diz aqui, no versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas para que não acendesse debalde ou em vão, né? Esses sacerdotes aqui da época de Malaquias, esses adoradores da época de Malaquias, eles não tinham a mínima pretensão de ser aceito. Outro exemplo que nós temos que seguir é do publicano. Ali estava no templo um fariseu e um publicano, né? E Jesus viu esses dois tentando adorar a Deus, procurando adorar a Deus. Só que o fariseu não tinha a menor pretensão de ser aceito. Olha a diferença. Agora, o publicano não, ele queria ser aceito. E quando a gente quer ser aceito por Deus, irmãos, a gente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, a gente clama, a gente ora, Deus, me aceita. O que fez o publicano? Ser propício a mim, pecador. Não havia esse sentimento, essa atitude para com os profetas aqui recriminado por Deus através do profeta Malaquias. Eles não queriam ser aceitos. Então, irmãos, se você quer agradar a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus, já vem para a igreja dizendo, vou oferecer a Deus um culto de tal modo que Ele me aceita. Aí, como nós não temos capacidade
para afirmar isso e concretizar e que a nossa afirmação, o nosso desejo seja eficaz, então nós apelamos para Deus. Ó Deus, eu desejo hoje ir para a igreja, eu desejo oferecer-te um culto que seja agradável a Ti, que seja aceitável a Ti, eu quero ser aceito, porque quando Deus aceita o sacrifício, não é o sacrifício que está sendo aceito, é a pessoa que está oferecendo o sacrifício que está sendo aceita, né? O centro ali é da necessidade de aceitação, não é o sacrifício, é a pessoa. Só que ele tem que oferecer o sacrifício segundo as regras de Deus. Não pode oferecer o sacrifício segundo a sua própria vontade, suas próprias paixões. Outro exemplo é Abel e Caim, né? Deus pediu o sacrifício. Caim disse: eu vou oferecer um sacrifício de acordo com o que eu quero, com o que eu tenho. Eu não vou fazer sacrifício nenhum em conseguir alguma coisa que agrade a Deus, né? Abel não. A disposição de Abel foi: eu vou fazer um sacrifício, por maior que seja o sacrifício, por mais dificultoso que seja o sacrifício, eu vou me empenhar para agradar a Deus, porque eu quero ser aceito, né? É esse comportamento que nós devemos ter, que os profetas, ora recriminado e reprovado por Deus através do profeta Malaquias, não fizeram. Então, você deve oferecer um culto a Deus esperando ser aceito, porque o culto, irmãos, o culto é oferecido a Deus como adoração ao Senhor dos Exércitos. Por isso que eu pedi para vocês grifarem, né? Nós oferecemos um culto ao Senhor dos Exércitos. Esse termo, Senhor dos Exércitos, é repetido na Bíblia inteira, no Velho Testamento inteiro, né? E significa, e o significado dele está sempre relacionado com a adoração, né? Raras são as vezes quando a gente pensa em Senhor dos Exércitos, a gente pensa num Deus que está pronto a guerrear. Não é isso não, nem sempre tem a ver com a guerra, né? Embora Davi pronunciou isso diante de Golias, né? Se você vem a mim com espadas e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, né? Mesmo ali que tinha um contexto de guerra, o sentimento de Davi eu vou ali, o sentimento de Davi era de adoração a Deus. Por que o Senhor dos Exércitos carrega o sentido de adoração? Porque o que quer dizer Senhor e o que quer dizer exército, né? Senhor quer dizer dono de todas as coisas, que significa dono, soberano, e exército significa todas as coisas, né? A ideia que temos de exército é de tudo, de um grande ajuntamento. Então, se fôssemos dividir, Deus é Senhor do exército formado pelos anjos, Deus é Senhor do exército formado pelas estrelas, Deus é formado do exército formado pela humanidade, Deus é formado do exército formado por tudo que há no céu, na terra e no mar, né? Deus é Senhor de tudo, é isso que significa. Agora, você vai se aproximar do Senhor de tudo com desrespeito, com desonra? Por isso ele diz: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros. Aqui quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. Essa reivindicação de Deus é porque Ele é o Senhor dos Exércitos. Ele é digno quem se aproximar do Senhor de tudo, não pode se aproximar de mão vazia, não pode se aproximar de coração leviano, não pode se aproximar dando gargalhadas, divertindo levianamente, não pode aproximar dançando, cantando piada, né? Tem que estar com respeito e honra, né? O publicano fez isso. Então, irmãos, essa é a primeira lição, né? Agora, o povo não estava fazendo isso. Por quê? Né? Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Né? Aí ele diz: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros,
ó sacerdote. Daqui a pouco eu vou dizer por que ele se dirige ao sacerdote. Que desprezais o meu nome. Mas os sacerdotes diziam: em que desprezamos o teu nome? Aí Deus vai ter que ser claro com eles: é porque vocês oferecem sobre o altar pão imundo. É porque vocês oferecem sobre o altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Ele diz: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Irmãos, a igreja não pode ser um lugar desprezível. O culto ao Senhor não pode ser um lugar desprezível. O seu corpo não pode ser um lugar desprezível. Você tem que ter muito cuidado com o corpo. É o templo do Espírito Santo, para você estar em espírito de culto onde quer que você vá, 24 horas por dia e até dormindo. Aí ele diz: a mesa do Senhor é desprezível? Como? Ele diz: quando trazeis animais cegos para os sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis coxo aleijado, e o enfermo, o doente, não é isso mal? Ora, apresente ao teu governador, acaso terá ele agrado de ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então você vem para o culto, você vem desprevenido, com as mãos vazias. E quando traz o seu corpo, aí nesse caso o seu corpo, quando traz o seu corpo, traz manchado pela rebeldia, pelo pecado, pela negligência, pela omissão, pela transgressão, e você entra para adorar a Deus, aí espera ser aceito assim? Irmão, se você já foi purificado pelo sangue de Jesus, se você já foi salvo pela morte de Jesus Cristo, você tem tudo para vir para adorar a Deus com um coração puro, com um corpo puro, com a mente pura. E por quê? Nós não somos perfeitos, nós pecamos, mas temos o dispositivo à nossa disposição, que é o sangue de Jesus. Corremos ao sangue de Jesus. Está garantido que o sangue, se confessarmos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, mas se convencionou que as igrejas é um lugar de encontros de pessoas, de amizades. Se convencionou que a igreja é um lugar de divertimento. Se convencionou que a igreja é um lugar onde eu vou buscar as bênçãos. Não. Se convencionou que não precisa seriedade na igreja. Então, tem que se arrepender disso. A igreja é um lugar, tem o mesmo sentido do culto dos judeus. A única diferença é que os judeus, quando iam para o tabernáculo e depois quando foi construído o templo de Salomão, quando eles iam para o templo, eles levavam um boi, um novilho, um carneiro, e os pobres levavam rolinha. Essa é a diferença. Para chegar lá, o sacerdote matar aqueles animais e sangrá-lo, aparar o sangue, salpicar nas pontas do altar, salpicar sobre a pessoa, e ali tipologicamente apontava para o perdão dos pecados em Cristo. Hoje nós não precisamos mais, mas ainda se exige regras puras, sacrifícios puros para ser aceito. Então, o segredo para isso é desejar ser aceito. Quando você vier para o culto, você estará demonstrando a sua lealdade, seu respeito, sua honra a Deus como Senhor e como Pai, vindo querendo ser aceito, orando, se preparando para vir para a igreja. Isso significa que se você tem problemas, você não vem para a igreja? Não, se tem problema, vem para a igreja, mas seja humilde. Eu vou para a igreja, Senhor, fala o meu coração, resolve os meus problemas, resolve os meus problemas de intriga, resolve meus problemas de omissão, resolve meus problemas de preguiça, resolve meus problemas de qualquer pecado, de maus pensamentos, de ódio, de rancor, de mal, etc. e tal. São tantos pecados,
O que não falta é criatividade para pecar. Mas venha para a igreja com essa disposição: Senhor, eu quero ser aceito, mas eu estou com esse pecado. Então, mas agora eu te confesso o meu pecado. Lava-me com o sangue de Jesus, pois eu quero ser aceito. Amém? Então é assim que honra a Deus. Então, isso tudo significa reverência, né? Isso tudo significa reverência. Então, depois eu vou voltar nessa parte aqui da reverência e das obrigações dos sacerdotes. Aí, para honrar, continuando aqui, para você honrar a Deus, você deve oferecer a Deus um culto agradável, sempre. Saber e praticar como se deve adorar o Senhor. Então, você deve saber as regras de como agradar o Senhor. O que agrada ao Senhor? Né? Você pergunta, você levanta de manhã perguntando: o que agrada ao Senhor? Como eu vou agradar o Senhor? Quando você vem para a igreja, você pergunta: como eu devo agradar ao Senhor? Essa é toda a questão, né? Aí eles perguntam, né? Deus diz: ofereceis, aqui no versículo 7, ofereceis sobre o meu altar. Aliás, eles perguntam: em que desprezais o meu nome? Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Né? Isso é mais uma questão do cinismo, mais uma demonstração do cinismo dos judeus. Eles estavam em erro, como falamos a semana passada. Eles estavam em erro, mas ficava perguntando: onde nós erramos, né? Então, o segundo ponto aqui é: você deve oferecer a Deus um culto agradável, ou seja, saber e praticar, né? E evitar o cinismo. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Eles sabiam que estavam oferecendo o sacrifício de modo errado. Eles tinham animais limpos, eles tinham animais sem defeito, mas para agradar a si mesmo e a quem mais interessava, eles ofereciam animais imundos, pão imundo e animais doentes e aleijados, né? Porque eles não queriam ser aceitos, mas eles sabiam das regras, só não praticavam. Nós também sabemos das regras de qual é o culto que Deus aceita. Então, meus irmãos, você deve ter cuidado para não profanar o culto a Deus, né? Aí Deus diz: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que havemos profanado? Deus responde: nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, quando trazeis animais cegos para o sacrificardes. Não é isto mal? Quando trazeis coxo ou enfermo, não é isso mal? Então, quem é o Senhor dos Exércitos em comparação com o governador? Muitas vezes a gente reverencia mais uma autoridade, constituída na cidade, do que o próprio Deus, né? Você não vai conversar com o prefeito de bermuda, né? Você não vai conversar com o juiz, né, de calça leg.
ou de camisa, ou de tomara que cai, né? Crente vestir tomara que cai aqui, ó, sem essa parte do ombro, né? É tomara que cai que chama, né? Até o próprio nome já é ridículo da roupa das mulheres. E o homem não vai de calça jeans falar com o juiz, né? Até pouco tempo era proibido entrar no fórum de calça comprida. As mulheres não entravam no fórum de calça comprida. Houve um levante aí, houve uma reivindicação das mulheres, né, que iam de calça comprida para o fórum. Chegava lá, era barrado. Então os camelôs começaram a vender saias. Lembra disso? Começaram a vender saias. Elas iam lá e compravam saia dos camelôs para poder entrar. Inclusive eram advogadas, né, que era barrado de entrar. Muitas vezes nós reverenciamos mais as autoridades humanas do que Deus. Então Deus desafia: oferece esse pão imundo, oferece esse animal aleijado, esse animal doente para o governador, para ver se eles aceitam, né? Agora, quem é o Senhor dos Exércitos, né? Quem é que é o Senhor dos Exércitos? Deus ou o governador? O Senhor dos Exércitos, o dono de todas as coisas, é Deus, não são os governadores, né? Agora, voltando, Deus está reivindicando aqui reverência, quando Ele diz: eu sou Pai, eu sou Senhor. Se eu sou Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou Pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu respeito? Ele está clamando para reverência. E outra pergunta: de quem era o responsável? Quem é o responsável pelo culto? Eram os sacerdotes. O povo só trazia as ofertas. E o sacerdote é que fazia a inspeção, tinha a responsabilidade de inspecionar se a oferta era agradável a Deus. E o sacerdote tinha a responsabilidade de verificar se podia ou não oferecer aquele animal. Só que os sacerdotes eram do tipo pastores hoje. Tem os pastores os pastores populistas querem agradar as pessoas. Os pastores estão fazendo cultos nas igrejas hoje para agradar as pessoas. O sacerdote, para agradar as pessoas, ele não fazia a triagem das ofertas, né? Então, era melhor ele oferecer, né, politicamente, era politicamente correto, como diz hoje a linguagem de hoje, era politicamente correto você aceitar qualquer oferta e ficava por isso mesmo. Você ficava com o carinho do povo, você conquistava a amizade do povo, né? Talvez até sobrava as ofertas boas, o povo trazia para você, né? Não sei o que passava na cabeça desses sacerdotes, mas Deus diz assim: diz o Senhor, no versículo 6, diz o Senhor dos Exércitos, não ao povo, mas a vós outros, ó sacerdotes, que menosprezais o meu nome. Eram os sacerdotes, né? Por isso que é importante para a igreja olhar para Hebreus 13, 17, onde diz: obedecei os vossos pastores. Então, os crentes que desejam ser aceitos por Deus, os crentes que vêm oferecer culto aceitável a Deus, o crente que oferece culto já com o desejo de ser aceito, ele não se rebela contra os pastores quando os pastores pregam as regras pelas quais o culto deve ser aceito, tanto no culto público quanto no culto particular, como onde quer que você pisar os pés. Há uma maneira, uma regra pela qual você é ou não aceito por Deus. E pastores que se prezam, que ama primeiramente a Deus de todo o seu coração, e pastores que amam a seu rebanho, avisa: olha, cuidado, irmã, não veste desse jeito, cuidado, irmão, não fala desse jeito,
não se comporte desse jeito, que senão você vai ser privado das bênçãos do Senhor, né? Esse é o pastor que ama as ovelhas, que orienta. Era dever dos sacerdotes orientar o povo de Israel em como agradar a Deus, mas eles não estavam fazendo isso. Então Deus está responsabilizando. Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes. É o sacerdote. Quando a igreja está bagunçada, irreverente, a culpa maior é do pastor, que não está orientando. É claro que ali e acolá tem uma ovelha que meneia a cabeça e diz: não concordo. Mas a grande maioria da igreja vai seguir as orientações pastorais, porque é característica de ovelha ser temente a Deus e obediente à sua palavra. E nenhum pastor vai pregar o que ele acha. Nenhum pastor sério vai pregar o que ele acha, vai pregar opiniões. Pastor sério diz: olha, irmãos, está escrito isso aqui na Bíblia e é assim que nós vamos fazer o culto a Deus, para que o nosso culto seja aceitável ao Senhor, né? E não incentivar o povo a ser cínico, ele próprio sendo cínico, né? Descuidado quanto ao culto a Deus e menosprezando o poder do Senhor dos Exércitos. Não vamos fazer isso. Em terceiro lugar, para ser leal a Deus, para honrar a Deus, respeito a Deus como Senhor e como Pai, você deve sondar o seu coração, avaliar suas atitudes, porque ainda é tempo de mudança, sempre é tempo de mudança. Hoje de manhã nós pregamos sobre as oportunidades que Deus dá para o pecador se arrepender, seja o pecador que ainda não é salvo, seja o pecador que já está salvo. Deus sempre dá a oportunidade. Então você, irmão, deve sempre sondar o seu coração, ou pedir a Deus para sondar o seu coração, avaliar suas atitudes, porque ainda é tempo de mudança. O culto sempre necessita de constantes reformas. Nunca devemos dar por satisfeitos. O nosso culto pode ter algo desagradável a Deus. Suas atitudes podem ainda ter algo desagradável a Deus. A atitude do pastor, do sacerdote ainda pode ter alguma orientação desagradável a Deus. Então devemos perguntar: Senhor, em que estamos desagradando o Senhor? O Senhor aceita o nosso sacrifício de louvor, que procede de lábios que professa o nome de Deus, né? Então, a pergunta que cabe aqui é: como conseguir o favor de Deus? Aqui diz assim, agora, o versículo 9: agora, pois, os sacerdotes estavam fazendo tudo errado, mas Deus misericordioso, através do profeta Malaquias, diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Né? Há sempre tempo de consertar, há sempre tempo de reformar, né? Há sempre tempo de perguntar a Deus como o Senhor quer ser cultuado. A gente tem que perguntar a Deus como o Senhor quer ser cultuado. O pastor não deve perguntar ao povo: qual música você quer que canta, né? Qual coreografia você quer que seja feita? O pastor não pergunta ao povo, o pastor pergunta a Deus: Deus, como é que o Senhor quer ser adorado? Como é que o Senhor quer que nós te adoremos? Quais sacrifícios te agradam, né? Então você deve sondar o seu coração, avaliar suas atitudes. Ainda há tempo de mudança. Os sacerdotes perderam a dignidade. Sacerdotes perderam a dignidade. Aí Deus diz, aí o profeta diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Como eu disse, quando nós oferecemos sacrifício de louvor, cantado ou de outro jeito, o que será aceito é a nossa pessoa, né? Foi por isso que o publicano disse: ser propício a mim, pecador. Ou seja, me aceita, Deus, né?
Mas como? Como o povo poderia oferecer sacrifício a Deus se os próprios sacerdotes já tinham perdido a dignidade? Olha que pergunta: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesses debalde o fogo do meu altar? Aí, aqui o que Deus está perguntando aqui no versículo 10 é: quem é entre vós que é digno de acender o fogo do altar de forma aceitável a Deus? Não debalde, não em vão, né? Tomara houvesse entre vós quem lhe feche as portas, para que não acendesseis em vão, debalde, o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, sacerdotes, eu não tenho prazer. Quer dizer, o que significa isso? Não havia na época de Jeremias, de Malaquias, isso é lastimável, não havia sequer um sacerdote sincero e honesto entre eles. Eles eram egoístas e mundanos, e tão vil que nenhum deles iria mesmo acender o fogo da lareira do altar, a menos que fosse pago. Porque esse negócio de ministrar a obra de Deus com ganâncias é antigo, né? Não remonta apenas aos tempos do apóstolo Paulo, que disse, orientou Timóteo para para ser contente com o que tinha, né? Contentai-vos com o que tendes, porque grande é o mistério da piedade e fonte de lucro. A piedade é uma fonte de lucro, mas com o contentamento, né? Aí Paulo explica que nada temos levado deste mundo, e nada trouxemos para este mundo e nada levaremos. Eu fico imaginando, e esses pregadores aí atuais, eu não vou dizer o nome agora, que tem fazendas e propriedades, riquezas e jatinhos e isso e aquilo. Quando eles morrerem, será que eles não pensam em morrer? Bom, aí, segundo o versículo 11, versículo 11 encerra aqui, mas aí Deus, já que os sacerdotes perderam a dignidade e os sacrifícios se tornaram em vão, Deus foi derrotado? De jeito nenhum. Aí Deus faz uma profecia, faz uma promessa para o futuro em relação aos sacerdotes do tempo de Malaquias. Ou seja, mas desde o nascimento do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Isso aqui é uma promessa futura, ou seja, isso aqui significa a supressão total dos sacrifícios mosaicos, que foi realmente suprimido todo, não existe mais sacrifício dos moldes levíticos, e o estabelecimento de um sacrifício espiritual por meio de um cordeiro limpo, puro. Agora Deus está prometendo um cordeiro puro, né? João Batista reconheceu, quando Jesus passou em frente dele, ele disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então esse sacerdote é fiel, ele se ofereceu a si mesmo, ele é o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício, né? E por meio dele o povo não vai errar na oferta de sacrifícios agradáveis a Deus, porquanto quem crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, quem foi santificado pelo Espírito, pela habitação do Espírito Santo e pela palavra, e está sendo santificado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, esse não só erra mesmo por teimosia, mas ainda esses Deus traz a disciplina e traz-os para o caminho reto, através da disciplina. Então, meus irmãos, outro ponto aqui importante que eu vou falar rapidamente é: quando você vai à igreja adorar, você deseja ser rejeitado? Você não deseja ser rejeitado. Isso aqui é semelhante ao segundo ponto.
Então, se você não deseja ser rejeitado, siga as regras do Novo Testamento para ser aceito. Para você ser aceito diante do Senhor dos Exércitos. Quais são as regras do Novo Testamento? A oferta oferecida pelos crentes não deve ser feita com o coração ressentido, magoado, que não perdoa. Pelo contrário, a orientação que encontramos em Mateus 5, 23 é: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Isso valia para os judeus do tempo de Jesus e vale para a igreja hoje. Segunda regra, a oferta tinha que ser sem defeito. Ou seja, o crente deve buscar um coração, confessar os seus pecados, para a sua oferta ser sem defeitos e íntegra. Isso inclui também o tipo de oferta que você vai oferecer a Deus, suas atitudes, seus pensamentos. Por exemplo, dar o dízimo com o coração magoado, praticando outros pecados, é uma oferta indigna. Talvez suprirá a necessidade da igreja, mas você não é aceito diante de Deus. Porque quando você dá o dízimo, você não está dando o dízimo porque Deus precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Você está dando o dízimo como reconhecimento de que Deus é o Senhor dos exércitos, de que Deus é dono de todas as coisas. E como mordomo, você está entregando uma parte das suas rendas para reconhecendo que Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é digno de toda adoração. Ele é dono dos seus bens. É isso que significa dar o dízimo. Ele é dono dos seus bens. Agora, se você faz com a atitude errada, você não vai ser aceito pelo Senhor dos exércitos. E quando você não faz, aí é pior ainda. Quando você negligencia as ofertas, você não está reconhecendo que Deus é o dono, é o Senhor dos exércitos. Aí é pior ainda. Em terceiro lugar, a terceira regra é: a oferta tem que ser de um corpo vivo, como diz lá em Romanos 12. Oferecer a Deus o seu corpo vivo, santo e agradável a Deus. Está certo? E, considerando finalmente as coisas, a mensagem sobre o fundamento número 2 da nossa lealdade a Deus pode ser resumida nas palavras do sábio Salomão. O que disse o sábio Salomão? Em Eclesiastes 5:1: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Irmãos, quando negligenciamos as regras pelas quais Deus nos aceita o nosso sacrifício e nos aceita, nós estamos oferecendo o culto tolo, ou culto debalde, o culto em vão mencionado por Malaquias. Então nós não vamos oferecer culto de tolo, vamos ser criteriosos, pensar antes, planejar, preparar. O principal preparo é a confissão de pecados e o abandono de pecado. Amém? Deus nos abençoe. Ó Deus, que possamos seguir de perto as regras dos sacrifícios de louvor que o povo de Deus, que professa o nome de Jesus, oferece. E que possamos aprender com os erros dos sacerdotes do tempo de Malaquias, que eram negligentes e indiferentes, não almejavam ser aceitos por Deus. Pelo contrário, eles queriam ser aceitos pelo povo, então faziam a vontade do povo e esqueciam de fazer a vontade de Deus. Ainda hoje nós corremos esse risco de agradar o povo e desagradar a Deus, como pastores, sacerdotes. Mas ajuda-nos a orientar com critério, com sabedoria, ou seja, expondo a Tua palavra ao coração do povo, para que eles aprendam o que é aceitável a Deus e pratique sacrifícios aceitáveis a Deus. Eu rogo em nome de Jesus. Amém.